Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Olá, seja bem-vindo ao Planeta Campo. No programa de hoje você vai ver: lançada em São Paulo, pesquisa que mostra as percepções do agro brasileiro. CNA realiza seminário preparatório para a COP27 e ressalta que sustentabilidade é prioridade para o agro. Somos um país gigante em biodiversidade, em sustentabilidade e, particularmente, da atividade agropecuária que se adequa à mais rigorosa legislação ambiental. E como será a ajuda do Banco Mundial à América Latina pela crise do clima? É o que você vai saber em entrevista ao vivo. Começa agora o Planeta Campo. Começamos a edição de hoje destacando que a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, realizou ontem o primeiro seminário preparatório para a COP27, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que acontece em novembro no Egito. A entidade ressaltou que a pauta da sustentabilidade é prioridade para o agro brasileiro. Confira na reportagem. Com o tema O Cenário das Negociações para o Agro, o evento foi realizado de forma virtual e contou com palestras de representantes do governo federal e do terceiro setor. Na abertura do seminário, o presidente da CNA, João Martins, destacou o papel do país na produção sustentável de alimentos e os desafios de retomar o crescimento econômico do Brasil no cenário pós-pandemia. Somos um país gigante em biodiversidade, em sustentabilidade e, particularmente, da atividade agropecuária que se adequa à mais rigorosa legislação ambiental e já pratica uma agricultura de baixa emissão de carbono. Reduzir as emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, é o principal objetivo do Acordo de Paris. No documento, o Brasil e mais 139 países apresentam contribuições ligadas à agropecuária. Algumas metas propostas pelo Brasil com impacto ao setor do agronegócio são: implementar o novo Código Florestal, zerar o desmatamento ilegal até 2030, compensar emissões de desmatamento legal, promover manejo florestal sustentável e incentivar 5 milhões de hectares de integração de lavoura e pecuária com as florestas, o ILPF. Em sua apresentação, o sócio-diretor da Agroícone, Rodrigo Lima, destacou que o setor do agronegócio está diretamente envolvido na agenda climática e deve acompanhar de perto essas discussões a nível global. Isso significa que a agropecuária é absolutamente relevante dentro da agenda climática, especialmente pelos impactos que a agropecuária sofre quando eu tenho aumento de seca, mudança de precipitação de chuva, eventos climáticos extremos, e incidência de pragas. Então, existe uma preocupação enorme com adaptação, com estar preparado para enfrentar esses efeitos climáticos extremos e não ter quebras de safra e perda de produtividade. A CNA vai realizar ainda o segundo seminário preparatório no dia 18 de outubro. O objetivo é elaborar um documento para levar o posicionamento dos produtores nas negociações do Acordo de Paris e mostrar as ações da agropecuária brasileira que conciliam produção de alimentos com sustentabilidade ambiental. Ainda no assunto COP27, sabe-se que um dos grandes desafios para países emergentes cumprirem com as suas metas climáticas, que são essas acordadas durante as COPs, é a obtenção de recursos para tornar isso possível. E agora, em setembro, o Banco Mundial disse que vai ajudar países da América Latina e do Caribe a enfrentarem a crise climática, promovendo estratégias de adaptações que fazem parte de um projeto apresentado pela instituição financeira. E eu falo desse assunto agora ao vivo com Ana Elisa Burrer, que é especialista sênior em mudanças climáticas do Banco Mundial e que está em Washington, nos Estados Unidos, falando com a gente. Ana, boa tarde, seja muito bem-vinda ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Prazer é todo nosso, Ana. Agora, para a gente entender do que é que se trata esse plano de ação climática e quais medidas que estão contempladas.
Sim, só para clarificar, esse roteiro, chamamos roteiro de ação climática, é mais para dar uma ênfase de ação climática. O Banco Mundial já está ajudando há muito tempo o tema de integrar e como fornecer aspectos de ação climática nos projetos, mas esse roteiro de ação é mais para dar como poder informar os programas específicos que trabalhamos com cada um dos países, particularmente em Latinoamérica, e como podemos identificar ações que são mais importantes no curto prazo, quais são as prioridades no meio e no longo prazo e realmente qual vai ser as oportunidades, sobretudo para priorizar a adaptação e resiliência, basear realmente no que já está fazendo os países, como a NDC, que foi falada recentemente, como podemos também fazer que esses impactos irreversíveis não bloqueiem ou sejam o que chamamos de mala adaptação, de investir em coisas que não vão dar ou que vão ser afetadas, e também trazer discussão sobre as oportunidades, não é somente os desafios, mas oportunidades e o que essa transição que o Brasil, os países querem de desenvolvimento a baixo carbono, que traz em oportunidades, por exemplo, no agro, acesso a mercados de exportação, que são produtos agrícolas, mas que são chamados, que são novos, que têm um footprint de carbono muito mais baixo e que podem ter acesso a novas áreas de exportação e importação. Legal, Ana. Como você comentou, né, o Banco Mundial, ele é uma instituição financeira internacional conhecida, né, por efetuar esses empréstimos a países em desenvolvimento. Para o nosso público que está nos assistindo entender, como é que ocorrem esses financiamentos? Sim, como sabe, o Banco Mundial tem vários instrumentos financeiros para apoiar esse desenvolvimento. Principalmente, são os mais conhecidos, são os préstimos tradicionais, e são projetos específicos para distintos setores, mas sempre canalizados para o Ministério de Economia e logo para os diferentes ministérios relevantes. Muito desses também são empréstimos que fazemos a nível de políticas. E, por exemplo, apoiar as políticas que o governo está fazendo. Para te dar um exemplo, o banco forneceu, por exemplo, empréstimos para investimentos e políticas para implementação do Código Florestal do Brasil. Também estamos apoiando muito a sustentabilidade fiscal, ambiental no bioma Amazônia, nos estados Mato Grosso e Amazonas, e também, geralmente, nos políticas ambientais agora com mais força para poder integrar o tema de financiação climática. E, finalmente, também são as doações, né? As doações realmente são para apoiar a parte analítica, capacitação, trazer muito mais conhecimento as brechas que existem de conhecimento. E um programa, por exemplo, que está abaixo, com recursos do Jeff também, que são outra entidade internacional, por exemplo, o Programa Regional de Paisagens Sustentáveis da Amazônia, que chama Programa ASL, onde tem mais de 80 milhões que estão alocados para o Brasil, para proteger biodiversidade, manter muita dos ecossistemas no grande região da Amazônia. Só para te dar alguns exemplos. Ótimos exemplos, diga-se de passagem. Agora, Ana, por que é importante essa participação aí das instituições financeiras no combate às mudanças climáticas? A resposta é simples, né? Muitos dos ganhos que fizemos nos últimos décadas, né, em termos de desenvolvimento, podemos perder isso muito rápido, podemos revertir completamente se a gente não está realmente considerando isso em termos de planificação e desenvolvimento ao futuro. No mundo inteiro, para te dar números, é uma estimação mais de 100 bilhões por ano que precisaríamos só para temas e ações de adaptação. E, em termos de adaptação e mitigação do câmbio climático, seria mais de 4,35 trilhões anualmente, até 2030, que se precisaria só para ações de objetivos climáticos, em termos de poder financiar para países e eles poder pagar as ações tanto de redução de emissões como de adaptação. Como esses investimentos são muito altos, são as instituições financeiras internacionais que realmente podem ajudar para poder pensar, para poder planejar, para poder realmente comprometer o que já se está fazendo em desenvolvimento, mas pensá-lo em termos de quais são os riscos adicionais, quais são as oportunidades adicionais. E por isso, grupo como o Banco Mundial é o maior financiador hoje em dia multilateral, né, de investimentos climáticos
e o ano passado, o ano fiscal, fizemos mais de 31 bilhões que foram alocados para ações climáticas. Mas isso não é suficiente, né? Precisamos do setor privado, precisamos dos setores subestatais, temos que realmente trabalhar em conjunto com outras financiações. Muito bom. Agora hoje, né, se me corrija se eu estiver errada, a América Latina e o Caribe juntos, né, que são justamente para onde o Banco Mundial anunciou que vai dar esse aporte, eles emitem juntos cerca de 8% das emissões. Só que esse número ele pode aí subir, né, caso ações não sejam tomadas aí num curto e médio prazo. Então essa seria uma das preocupações do Banco Mundial em relação a esses blocos? Correto. Essa contribuição é baixa hoje em dia comparado com o resto global dos países desenvolvidos, mas se os países desenvolvidos e baixo o Acordo de Paris começam realmente a reduzir suas emissões e os países em desenvolvimento não integram ou começam a fazer no mesmo tempo, a curva vai trocar, né? E quem seja futuro são os países de renda baixa e meia que vão ser ou que vão continuar a emitir essas emissões. Então, por isso é muito importante que trabalhemos hoje em dia, desde já, para realmente poder ter um câmbio. Na Latinoamérica, dos 8%, 47% são realmente emissões que têm por agricultura, mudança de uso da terra e silvicultura. Então, é um componente muito importante que temos que pensar e ajustar e integrar na parte de ações. E o resto, assim, maiormente é transporte e energia. Mas é por isso que a gente é importante começar agora, não é esperar futuro, porque o tempo de ação é muito pouco para o mundo inteiro, né? Com certeza. Isso tudo sem falar, né, que as mudanças climáticas afetam diretamente, principalmente os mais pobres. Isso também tem um efeito na economia, né? E tem todo esse cenário ainda por trás. Annelisa Burrer, do Banco Mundial, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, falando com a gente ao vivo, direto de Washington. Tudo de bom para você e até mais. Muito obrigada a vocês. Até a próxima. Até a próxima. Agora a gente faz um breve intervalo e no próximo bloco você vai ver o potencial da energia eólica no enfrentamento das mudanças climáticas. E ainda vamos falar em entrevista ao vivo dos resultados de uma pesquisa lançada ontem sobre a imagem do agronegócio do país. Nós já voltamos. A força do agro está no produtor rural que tem o sonho de desenvolver sua produção e que pode contar com o Crédito Rural Caixa. Gente como a Suzana. É tanto sonho fazer manutenção de barco, tipo pintura, tipo conserto. Como Emerson. E a produção que só cresce. Devagar a gente vai trabalhando, né? Vai comprando uma coisa, comprando outra, até, entendeu? A gente conclui tudo, né? O Crédito Rural Caixa atende a produtores de todos os tamanhos, com condições diferenciadas para cada um. Não é mesmo, Reinaldo? A competitividade das taxas da Caixa, né? Porque eu faço as minhas continhas e tal, e eu sei que é vantajoso fazer isso. E facilita a vida de diversos produtores, como o seu Emanuel. Porque de primeiro nós ia sempre no pano, né? Agora tem um motorzinho, já para melhorar mais, né? Conte você também com o Crédito Rural Caixa. Vá até uma agência ou saiba mais pelo site. A força do agro é Caixa e cresce junto com você. A história do nosso planeta está sendo escrita todos os dias. Só que ela está ficando quente demais. O aquecimento global é um fato, mas também é um fato que estamos escrevendo essa história. E ela pode ser diferente. A JBS, uma das maiores produtoras de alimentos do mundo, apresentou um compromisso global, JBS Net Zero. Até 2040, ano após ano, ela vai melhorar ainda mais o jeito que produz, com 100% de energia limpa e mais eficiência. Hoje, a JBS já exige desmatamento ilegal zero e monitora todos os seus fornecedores. Até quem vende para eles começou a ser monitorado também. E vai ter muito investimento em ciência para criar novas tecnologias. Não vai ser fácil, mas será feito. Para tudo isso sair do papel. JBS Net Zero 2040. Alimentar a mudança é o nosso compromisso.
A quarta temporada do projeto Agronomia Sustentável une a agronomia e as engenharias para desenvolver a cidadania. A cada novo episódio, ressaltamos a relevância dos profissionais em diferentes temas, como sustentabilidade, cidadania, solidariedade, liderança feminina, força jovem e mobilidade. Realização Canal Rural, Sistema Confea, CREA e Mútua. Acompanhe todos os dias em nossa programação as principais cotações e meteorologia, informações para o produtor e expectativa para as próximas safras. Pecuária no Brasil e no mundo. Um giro com oportunidades e dados da pecuária, análises de mercado, técnicas de manejo, logística, suinocultura e avicultura. Principais informações para quem produz. Produzir mais e melhor. Sustentabilidade, mostrando tudo que o produtor precisa saber para enfrentar os desafios da pecuária do futuro. Jornalismo em tempo real. Especialistas, dados, estatísticas, feiras e eventos. Tudo o que acontece no agro você vê aqui no Canal Rural. Durante a seca, a queimada se espalha mais rápido. Pode sair do controle e ameaçar a vida de muita gente. Pode destruir propriedades, causando mortes de pessoas. Da nossa flora e da nossa fauna, além de poluir o ar. Contaminar nossos rios. E também causar acidentes graves. Por isso, precisamos agir juntos, sendo responsável com o manejo do fogo. E denunciando sempre que virmos um incêndio. Faça parte do combate às queimadas. Denuncie. Ligue 193. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Estamos de volta e você já deve estar sabendo que algumas fazendas com técnicas de produção sustentáveis serão reconhecidas em breve no primeiro Prêmio Planeta Campo, né? Então, não perca tempo e se inscreva pelo site prêmio.planetacampo.com.br/2022. O prazo para você se cadastrar vai só até amanhã, hein? Presta atenção! E vale lembrar que todo produtor ou produtora rural de pequeno, médio ou grande porte pode participar. Os 6 vencedores terão direito a uma bolsa de MBA em agronegócio na Exalc, a Escola de Agricultura da USP, e também uma reportagem especial sobre a fazenda, transmitida aqui na tela do Canal Rural. Além disso, os ganhadores serão reconhecidos, como eu falei, durante o Fórum Planeta Campo, que acontece no dia 8 de dezembro em São Paulo, com a presença de diversos especialistas e autoridades no assunto. Participe e mostre como a sua produção impacta positivamente o planeta. Agora, a gente destaca uma pesquisa que fala sobre a imagem do agro no país. Idealizada pelo movimento Todos a Uma Só Voz, a pesquisa Percepções sobre o Agro, o que pensa o brasileiro, foi apresentada ontem aqui em São Paulo e aborda uma série de questões sobre o agro e o impacto do setor no meio urbano. O movimento, ele tem apoio de mais de 40 associações, entre elas a Associação Brasileira de Marketing Rural. E quem fala comigo ao vivo sobre esse assunto é Ricardo Nicodemos, que é idealizador e mentor do Todos a Uma Só Voz. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Olá, Sara, boa tarde a todos que nos acompanham. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. Agora conta para mim, o que apontou essa pesquisa, o que dá para destacar? Olha, Sara, eu resumiria que a pesquisa nos trouxe 3 grandes blocos. E neles, o primeiro são boas notícias. A principal delas é que o agro ele é bem visto por uma grande parcela da sociedade urbana. 7 em cada 10 pessoas veem o agro de maneira positiva. O segundo bloco é uma grande janela de oportunidades. E dentre essas oportunidades está a comunicação do agro. É uma grande janela de oportunidade para que o agro se comunique com a sociedade urbana e conquiste aquelas pessoas que estão na posição neutra ou que têm propensão a serem desfavoráveis ao setor. E o terceiro grande bloco tem sinais de alerta. Um deles é que a maior parte das pessoas com propensão a serem desfavoráveis ao agro ou boicotarem o setor
tem entre 15 e 29 anos, ou seja, é uma faixa de jovens, de pessoas jovens. O que você acha que leva a esse resultado aí, falando especificamente dos jovens, Ricardo? Olha, nós entendemos que é um conjunto de fatores, não há um fator sozinho ou isolado. É um conjunto de fatores, dentre eles o desconhecimento do setor, mitos que circulam há muito tempo e que são criados a todas as semanas, são mitos que devem ser desconstruídos, a falta de familiaridade com o setor e a própria distância física. Então, são vários setores que, em conjunto, acabam por deixar as pessoas nessa posição desfavorável ou até mesmo de boicotarem o setor. Ricardo, a pesquisa trouxe alguns números aí, né, como você falou no início, que são interessantes, eu vou colocar eles aqui. 68%, né, das pessoas ouvidas declararam que admiram o agro, um percentual que é muito parecido, inclusive, com a área do atacado e do varejo. E 43% dos entrevistados revelaram aí ter um grande envolvimento com o agro, em que o alimento aí tem a imagem mais associada ao setor para 78%. Então, mostra uma admiração de uma boa parte da população pelo setor do agronegócio. Eu te pergunto, quantas pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa e o que é que levou vocês a realizarem esse estudo? Foram 4.215 pessoas responderam a um questionário com aproximadamente 37 blocos de questões. Nós cobrimos todo o Brasil, todas as faixas etárias e todos os perfis, todos os estratos da população urbana, ou seja, é uma pesquisa bastante robusta, bastante completa, nós diríamos. E o que nos levou a fazer essa pesquisa é que o movimento Todos a Uma Só Voz, ele tem como propósitos ou como objetivos conectar toda a cadeia produtiva do agro e despertar, incentivar a admiração da população urbana pelos produtores e pelo trabalho que é feito no campo. E para que isso aconteça, nós precisamos de comunicação, de boa comunicação. Quando nós começamos a desenhar essa estratégia de comunicação, nós nos deparamos com a falta de informação. Nós não tínhamos informação que nos mostrasse o que pensa o brasileiro sobre o agro do seu país. E foi a partir daí que nós reunimos um grupo de 15 especialistas em marketing, pesquisa e comunicação, e durante 10 meses nós desenvolvemos esse que pode ser considerado o maior e mais robusto estudo sobre a percepção do brasileiro em relação ao agro do Brasil. Entendido. Ricardo Nicodemos, obrigada pela sua participação aqui conosco no Planeta Campo e até mais. Nós é que agradecemos. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. E hoje, olha só, é dia de novidade aqui no Canal Rural. É o lançamento oficial do BRM TV, o canal com conteúdos que enaltecem as raízes brasileiras do interior do Brasil para os grandes centros. O BRM TV conta com a curadoria de conteúdos feito pelo Canal Rural e sua distribuição é uma parceria com o Samsung TV Plus. Lá na plataforma, você pode assistir ao Planeta Campo e muitos outros conteúdos que falam sobre a cultura, as belezas do interior do Brasil, sustentabilidade e muito mais. Olha só. O Brasil tem muitas belezas que os brasileiros não conhecem. Um universo de culturas, sabores, pessoas e lugares. Este é o Brasil de verdade. Do povo que produz sua riqueza e se conecta às suas verdadeiras raízes. Trazemos o Brasil que fala com todos, do interior do país aos grandes centros, direto para a sua tela. Assista ao BRM TV diariamente na Samsung TV Plus. Um Made in Brasil como só nós sabemos fazer. Conheça essa voz, hein? Agora, para você saber, fica antenado aí, BRM TV está disponível nos aparelhos de televisão Samsung, em modelos produzidos a partir de 2017 e pode ser acessado também pelo menu da televisão no canal 2082. Entre no site brmtv.com.br e saiba mais sobre os conteúdos disponíveis.
E não é surpresa para nós aqui no Brasil, mas quanto mais notícias nesse sentido, melhor. Um estudo feito pela Universidade de Wisconsin, em Madison, nos Estados Unidos, comprovou que fazendas que se concentram em produção de carne a pasto e orgânica são campeãs de baixas emissões de gases de efeito estufa. Os benefícios das pastagens estão principalmente no fato delas manterem o carbono armazenado no solo e ainda não necessitarem de armazenamento, transporte e colheita. Ou seja, o que a Embrapa já vem mostrando há algum tempo por aqui, agora também está sendo comprovado no exterior. Muito bacana, né? E assim a gente encerra o Planeta Campo de hoje, desejando para você uma boa tarde. Te espero aqui amanhã ao meio-dia ao vivo. Até lá! Planeta Campo, patrocínio JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. UPL The Gigaton Challenge. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade.